A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 20. Sara viveu 127 anos. 127 anos. 2. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Então, quando as pessoas morrem, nós devemos lamentar e chorar. O evangelho é: te alegra com quem está alegre e chora com quem está chorando. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Aquele a quem amas está enfermo e ele morreu. Então, não é bíblico essa regra, esse conselho, eu não sei, que tu não pode chorar, né? Não, é o contrário. Tu tem que chorar, tu tem que lamentar, tu tem que viver o teu luto. Deus nos deu essa capacidade. Deus colocou em nós essa possibilidade de chorar e lamentar. Um dia, nós não vamos mais precisar chorar, porque não haverá mais morte, dor, pranto. As coisas velhas já ficaram para trás. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, e os nossos queridos, os nossos amados, forem retirados de nós, é a hora de lamentar e chorar. E muitas pessoas desenvolvem problemas gravíssimos, abalam sua saúde mental pro resto da vida, porque não viveram, não administraram, não entenderam o seu luto, não sofreram na hora que era para sofrer, não colocaram para fora essa dor. E aí tu vê que Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. 3. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et. Então, é bem o que acontece, né? Tu fica ali. Nós temos fé, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na ressurreição, na vida eterna, mas nós amamos aquela pessoa. E quando vem a separação, vem a morte, a despedida, é muito dolorosa. E aí tu vê que ele ficou lamentando, chorando, e ele se levantou da presença da falecida. Então, é exatamente assim, né, que a gente faz. E hoje em dia tá tudo rápido. Antes tu tinha tempo para se despedir, né? Agora é tudo correndo, até isso. Aí as pessoas engolem o choro, querem viver como se estivesse tudo bem. E aí depois começam a ter problemas. Então, esse capítulo aqui é bem prático, viu? Vou te falar. É bem, assim, significativo nessa questão, sabe? Bem, assim, pra gente refletir, pra gente analisar como as pessoas estão mudando os costumes, vamos dizer assim. Porque nós estamos estudando o que a Bíblia diz. Nós estamos lendo o que está na Bíblia. E sim, nós não vamos criar uma doutrina, mas a gente pode aprender e apreender com tudo que está na Bíblia. Tudo. Então aqui nós temos um exemplo de um homem de Deus, de um marido, né, de um esposo que perdeu a sua esposa. E ele chorou, e ele lamentou, e ele ficou na presença da falecida. Se despedindo, lembrando, vivendo aquele momento difícil. Aí depois ele se levantou e foi falar aos filhos de Et. Aí eu tenho que falar para vocês, eu encontrei Et, o significado medo e terror. Hebron, nós já tínhamos visto em outro capítulo, mas tudo bem, eu posso relembrar. Hebron significa união, associação, amizade, ou
unido, associado, aliado, lembra? 4. Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Então aqui também vem uma tradição, algo que os judeus respeitam até hoje. Eles não são cremados, eles são sepultados. E o Senhor Jesus foi sepultado. Então, o que Abraão quer? Ele quer comprar uma sepultura para sepultar a sua esposa, Sara. E aí ele fala com quem? Com os nativos, né? Com os heteus, os filhos de Et, né? Os cananeus, os habitantes da terra. Os filhos de Et responderam a Abraão dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Olha só, príncipe de Deus. Aí tu pensa, Sara, o significado da palavra Sara era princesa. Então, olha o testemunho de Abraão e de Sara, né? Você é um príncipe de Deus em nosso meio. Né? Sem querer, eles disseram tudo. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Aí eu tenho que falar para ti, ó, melhores sepulturas. O Senhor Jesus foi sepultado num túmulo novo, no meio de um jardim, com um rico na sua morte. Então aqui também aponta para isso. Tudo tem a ver, a Bíblia toda, né? Como eu digo, o autor da Bíblia é o Espírito Santo, é um único autor. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Ele lhes falou dizendo: se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Aí eu penso, aquele que dizia que a esposa era minha irmã, que isso, que aquilo, agora ele está disposto a pagar o que for preciso para que ela seja sepultada com toda a honra, com toda a qualidade, vamos dizer assim, com todo o reconhecimento que uma princesa merece, a esposa matriarca de Israel, né? Ele quer pagar o devido preço. É honra. Não tem, para mim não tem outra explicação. Aí fala de Efron. Vamos ver no original o que é Efron? Efron quer dizer bezerro novo. Zoar, nós já vimos em outros capítulos, em outros vídeos, que é uma cidade pequena que se chama Brilho, né? Então, ele queria que os filhos de Et intercedessem junto ao bezerro novo, filho de Zoar, que a gente viu que era a cidade de Zoar, e aqui, né, no caso, é uma pessoa, que isso era muito comum na época. Hoje também às vezes acontece, né? Uma pessoa tem aquele nome, daqui a pouco ela bota o nome na fazenda, bota nome no prédio, bota nome na cidade, né? Numa rua. Então isso acontece. E na Bíblia também acontece. Então a gente viu que a cidade de Zoar, e agora que está dizendo, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela. Então, o Senhor Jesus também foi sepultado numa caverna. Vamos dizer, esse era o melhor túmulo da época. Eram os melhores túmulos da época, né? E Macpela
quer dizer exatamente túmulo, mas não é qualquer túmulo. Sabe quando a gente fala assim, suíte master, que tem 2 ambientes? Olha a comparação que eu estou fazendo, né? Mas esse túmulo, Macpela, significava um túmulo com 2 ambientes, duplo. Seria uma caverna dupla, como se tivesse uma parte e outra parte. Macpela, então, ele honrou sua esposa, ele realmente escolheu muito bem. E ele queria que a sua princesa descansasse, né? Tivesse um local à sua altura. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. 10. Ora, Efron, o bezerro novo, o Eteu, que era o medo, terror, ou né, os que causam medo, que causam terror, estava sentado no meio dos filhos de Et. Et e Eteu é praticamente sinônimo. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. Aí que eu te digo, ó, se tu não sabe, ó, Efron, bezerro novo, tu fica pensando assim, mas por quê? Ó, o cara, olha eu falando, né? Mas eu imagino que ele era assim um jovem, sei lá, como é que eu posso dizer? Impetuoso, impulsivo, sabe? Ativo. Essa é a interpretação que eu dou para esse bezerro novo, né? Porque olha o que ele faz. Ele estava sentado no meio dos filhos de Et e respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido. Quer dizer, ele falou alto, ele gritou, ele usou de persuasão, né? A saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute. Eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Aí tu vai pensar assim, ele estava, como é que a gente chama? Valorizando o passe. Por quê? Porque Abraão já tinha deixado bem claro que queria pagar o devido preço, ele não queria de graça. E Abraão era rico, próspero, era um príncipe de Deus no meio do povo. Então é óbvio que ele não ia querer, né? Ele não quis nem os despojos lá do rei de Sodoma, lembra? Não precisava de nada, porque ele deu o dízimo para Melquisedeque, para o rei de Salém, né? Para o rei da justiça. Ele tinha tudo e mais um pouco. Então, pessoas dignas, pessoas prósperas, ricas, abençoadas, elas nunca querem tirar vantagem de ninguém. Ao contrário, elas querem abençoar e prosperar todos que cruzam seu caminho. Generosidade, benignidade, bondade. Isso é fruto do Espírito Santo. Tu reparte com 1, tu reparte com 2, com 7, tu multiplica os pães, né? É assim que o nosso Deus é. O nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele tem as bênçãos, ele tem a prosperidade, ele tem a vida. Ele tem todas as riquezas. Então, eu interpreto que o Efron estava valorizando seu passe. E ainda na frente de todos, né? Ó, na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. A avó do Alexandre gostava de dizer, já se engrandeceu, tá se engrandecendo. Esse Efron aqui tá parecendo isso, tá se engrandecendo. Mas vamos continuar, vamos ver se vocês concordam comigo. Então, Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo, então, já que ele chamou para todos, o troço estava virando público, a questão já era algo assim, que estava virando um show, todo mundo estava prestando atenção, todo mundo estava ouvindo, ninguém mais falava nada, só prestando atenção, né? Acontece isso em ambientes, né, com outras pessoas. Então, Abraão
É para jogar o jogo? Vamos jogar. Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Então, se não quer me vender a caverna, não quer me vender o túmulo, me vende o campo. Olha a sabedoria de Abraão. É um jeito, não consegue ir pela direita, vai pela esquerda. Não consegue ir pela frente, dá meia volta, vai pelo outro lado, entendeu? Mas vence. Tenha êxito, tenha sucesso. Saiba ler as pessoas, negociar, ouvir, agir com honestidade, com integridade, com sabedoria. Vimos exaustivamente em Provérbios e em Eclesiastes a sabedoria, né? É isso que Abraão está fazendo aqui. E olha, tá de luto, né? 14. Efrom respondeu: meu senhor, escute. Um terreno, vai escutando, um terreno que vale 400 barras de prata. Que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Não tô te falando que é um negociador, que é um vendedor. Olha como que ele falou. E é uma forma dele não se rebaixar, não se humilhar, não pechinchar, né? Um terreno que vale 400 barras de prata. Que é isso entre mim e você? Bem típico, né? Então, 400 barras de prata. 16. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Então, gente, não foi barato. Não foi. Por isso que eu falei que ele estava valorizando o passe, estava fazendo um marketing, uma propaganda. 400 barras de prata. Abraão pesou 4,5 kg de prata. É muita prata, né? Mas Sara merecia cada grama, né? Cada peso, cada quilo, cada barra. A matriarca de Israel. Tudo que Sara passou, apesar de tudo, né? 17. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et. Eu falo Et, mas pode ser Et, né? A saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Então, olha que interessante agora. Olha que sério isso. Abraão comprou o campo, a caverna, que eu já falei que era dupla, que é exatamente o significado de Macpela, e todo o arvoredo que nele havia. Aí eu te disse, o Senhor Jesus foi sepultado no túmulo novo de José de Arimateia. E Nicodemos participou, ajudou, intercedeu para que o corpo de Jesus, né, pediu para Pilatos o corpo de Jesus. Antes, né, da Páscoa. Conseguiram resgatar, vamos dizer assim, preservar o corpo do Senhor Jesus. E ele foi sepultado num túmulo que tinha ao redor um jardim, que tinha a natureza. Aí eu tô sempre falando para você sobre as árvores, né? Sobre a natureza, sobre a criação. Lembra do Jardim do Éden? Aí aqui, Sara vai ser sepultada nessa caverna dupla, nesse túmulo duplo, com todo um arvoredo ao redor. E isso ficou claro. Ninguém ia poder dizer, né, algo ao contrário. Porque todos viram, ó,
foi público diante dos filhos do povo, da terra. Foi algo que ficou bem claro, era propriedade de Abraão. E Sara, a falecida, foi sepultada ali. E olha no final, qualquer um saberia que entravam pelo portão da cidade. Então a localização também era algo que todos sabiam, que aquele túmulo, aquela caverna, pertencia a Abraão. Vamos lá. 19. Depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Eu não li muito bem, né? Ficou meio truncada a leitura. Então, vou repetir. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Então, é uma forma de dizer que a localização estava certa, garantida, oficializada, não tinha nenhuma pendência, sabe? Que nem hoje, quando a gente registra em cartório, faz a escritura, ninguém pode contestar, tá tudo resolvido. É mais ou menos isso. Mas vamos falar do espiritual. Então, aqui temos muitas lições, né? Mas o que é sepultar, né? Quando tu compra um túmulo, uma caverna, no caso a gente usaria um jazigo, porque sim, a família de Abraão, outros descendentes, né? Foram sepultados nessa mesma caverna, nesse mesmo túmulo. Então, quando tu compra um jazigo, que se diz, né, jazigo perpétuo, em uma determinada cidade, um determinado lugar, numa determinada região, possibilita que toda a família, filhos, netos, bisnetos, a descendência, usufrua deste último lugar na terra, vamos dizer assim, né? O teu último local de descanso na terra. Então, aquela família toda seria sepultada naquele local. Tu adquiriu, tu comprou. E isso fica de testemunho. Ali é o jazigo daquela família. Todos sepultados, juntos, viveram juntos e estão mortos, né? Juntos. Então aquilo é um testemunho. E ao longo da história dos anos, independente do país, da civilização, da cultura, isso acontece. Quando, né, alguém falece, alguém morre, a gente vai no cemitério, tu vê que existe essa tradição, esse costume das famílias terem um lugar na terra. E o judeu leva isso muito a sério, até os dias de hoje. E agora a gente está vendo toda, vamos dizer assim, a negociação para trazer os corpos, né, dos reféns, para que eles possam ser sepultados na terra santa, na terra de Israel, na sua terra. E claro, a gente não pode esquecer que atualmente este lugar, Macpela, é o túmulo dos patriarcas e é um ponto turístico de Israel. É um lugar muito conhecido. Então, este capítulo aqui que nós estamos lendo se perpetua até o dia de hoje, até 2025. E claro, toda essa importância de ter este lugar aponta também para Cristo, porque Isaías profetizou sobre a morte de Jesus, mas também sobre o sepultamento. E essa expressão, com o rico na sua morte, é uma profecia que se cumpriu através do empenho de José de Arimateia e de Nicodemos. E há vídeos no canal sobre isso. E isso a gente vê também a fidelidade de Deus com Jesus, com o justo Jesus. Porque o teu santo não vai ver corrupção, né? Os ossos do justo não seriam quebrados. Então tem várias profecias a respeito da morte e do sepultamento de Jesus.
Esse é o capítulo 23 de Gênesis. Se tu gostou, se tu aprendeu, se tu foi abençoado, curte, comenta e compartilha. E se tu não é inscrito, te inscreve.